Bom, a segunda temporada começou, certo? Eu já estou assistindo ela. Eu vi dos episódios 34 ao 42, que é basicamente até ali a finalização da primeira luta pelos anéis, que é do Ryohei com o carinha lá do Luxúria, né? O nome dele, que luta Muay Thai e os caralho. Basicamente, né? Acho que a gente é introduzido ali, até de forma meio, né? De supetão, assim, a alguns personagens novos que vão, aos poucos, nos introduzindo para esse mini torneio que vai rolar pelos anéis, certo? Então a gente conhece o Basil, que tem uma chaminha lá azul, baita nome, inclusive, né? O Basil. E quem serão os nossos inimigos, né? Que é a gente conhece primeiro o Squalo e depois posteriormente ali toda o pessoal da Varia, certo? Que vai ser esse grupo dentro da família Vongola, que é um grupo especializado ali, um grupo de assassinos que eles querem disputar um anel. E bom, a gente vai descobrindo isso aos poucos, né? Contextualizando ali, então a gente sabe que esse Basil, a gente conhece ele pela primeira vez, depois vai descobrir que o mestre dele é o pai do Tsuna, pai esse que finalmente aparece e retorna. Antes, até então, eu estava ali um pouco pensando, será que esse pai nunca vai aparecer? É um pai ausente, coisa assim? Mas aí, então a gente descobre que ele tem sim alguma ligação com a máfia, depois descobre inclusive que ele é uma peça muito importante para a família Vongola, né, para toda ali a organização, né, a manutenção da máfia e dessa família que é tão importante, também de auxílio para o nono chefe. Então, o Tsuna de fato tem uma ligação muito próxima, muito íntima e muito direta com essa família da máfia. E acho que isso era uma coisa que até então não estava tão claro, mas é isso. Agora, com o retorno do pai dele à casa e tudo isso acontecendo, a gente tem um pouco isso mais forte, né? Mais evidente de como o Tsuna está ligado com toda essa história de máfia, etc e tal, né? E, bom, basicamente, então, a gente tem essa pequena interação do Squalo com toda a família, ele derrota todo mundo da família Vongola, e aí o pessoal, então, tem que treinar, certo? Porque o Basil veio pra cá, né, no Japão, no caso, para o Japão, para entregar os anéis, ou metade dos anéis, para os futuros sucessores, né? Então, o futuro 10º e os seus subordinados, né, sua família. Só que acontece, né? Todo um rolê disso, e piriri pororó. O Squalo consegue pegar essa caixinha, mas na verdade é uma caixinha com os anéis falsos. Depois eles conseguem entregar o Dino, aparece também e vai entregar a caixa com os anéis verdadeiros para o Tsuna. Só que a gente vai descobrir que, na verdade, as duas caixas são verdadeiras, né? Cada uma contém metade do anel, né? Então você precisa dos dois, das duas partes para se conectar, cada uma tá com uma, né? Então os Varia estão com uma dessas metades, a família do Tsuna tá com outra metade. E é bom, a gente entra em um arco de treinamento, né? Então a gente tem esse tempo que o Reborn fala que vão ser 10 dias, basicamente, né, que é o tempo para os Varia, lá na Itália, descobrirem que aqueles anéis não são verdadeiros, e é o tempo então que eles têm para treinar. E aí nisso a gente então tem também a introdução a quem serão esses sete portadores dos anéis, né? Então cada anel ali tem sua especificidade, né? Tem o do sol, da chuva, da tempestade, da névoa, do raio e mais alguns outros aí que eu não lembro agora. Mas a gente então tem claramente ali o Yamamoto, o Gokudera e o Ryohei, né? Cada um com seu anel. A gente tem então depois o Hibari vai receber um anel, o Lambo recebe um anel, e aí por último uma pessoa meio misteriosa ali. A gente não vê o rosto dela, a gente só vê ela de perfil, cabelo cobrindo tudo, a gente imagina, então pressupõe que é uma mulher, né? Ainda mais pelas vestimentas e tudo mais, mas a gente não sabe ao certo quem é esse último portador, e claro, Tsuna com o Anel do Céu. E aí o Reborn vai contando também de algumas semelhanças que se tem do primeiro chefe, né, do primeiro Vongola, do primeiro chefe, do primeiro líder, com o Tsuna e com a família do Tsuna, né? Então os dois usavam luva como ferramenta de batalha, etc e tal. Essa questão da chama, da vontade de morrer. E é esse basicamente o contexto para esse primeiro arco de treinamento antes de acontecer essa batalha
pelos anéis com os Varia, certo? E acho que uma coisa que me deixa bastante encucado com Reborn é que a gente, nós, o telespectador, efetivamente não sabe de nada. Nada, nada, nada sobre esses personagens. Então a gente não conhece esses personagens. Tudo que a gente sabe deles, tudo que a gente conhece do jeito deles de agir, do modo deles de ser, da dinâmica que eles têm em grupo, parte basicamente desses jargões humorísticos deles, que estavam ali presentes desde o início e é o que acompanha toda essa história nesses 40 episódios até agora que eu já assisti. E eles basicamente são isso, né? Aquilo um pouco que eu falei dessa unilateralidade dos personagens, é um pouco que justamente esse fator que a gente não sabe nada de nenhum deles, né? Então a gente tem basicamente o Tsuna que é medroso, é tímido, faz tudo errado, é um fracote. Tem o Gokudeira que ele é meio cachorrinho ali do chefe, né? Então ele é um subordinado ali muito, né? Muito cachorrinho mesmo, muito puxa-saco, mas ao mesmo tempo ele é estressadinho, tem pavio curto com qualquer um que não seja o chefe. Tem o Yamamoto, que ele é um cara muito tranquilão, alegrão, feliz, um pouco bobo, e que ele encara tudo como se fosse uma piada, né? O Ryohei, que é simplesmente viciado em boxe e em fazer coisas tipo, ele é meio explosivo e meio radiante, assim, por isso até que ele é... Cada um desses tem suas características de acordo também com os seus respectivos anéis que eles vão carregar, né? Uma coisa meio uma coisa meio os arquétipos, né? Uma coisa meio arquetípica assim, né? Então cada um tem suas características que se encaixam muito bem arquetipicamente nesses anéis, né? Então o Ryohei é esse cara explosivo, tá fala muito alto, viciado em boxe e tal. Aí tem a Kyoko, né? Que é a menina que o Tsuna gosta, que ela é bem meiguinha, assim, meio inocente e tal, um pouco até bobinha, fofinha. A Haru, que é bastante emocionada e fala inglês, por algum motivo ela solta palavras em inglês no meio daquilo tudo. Tem o Hibari, que é aquele cara misterioso e tal, que a gente sabe que é forte, os caralho. E ele gosta, ele é meio sádico até, né? Toda hora ele fala que, se eu vou morder você até morrer, alguma coisa assim, gente. Esquisito. Mas tudo bem. E aí tem o Lambo, que é simplesmente bobão, chatão, e é uma criança insuportável, né? E então a gente tem isso. É isso que a gente sabe desses personagens, basicamente. A gente não conhece nada para além disso, né? E é isso desde o início que a gente conhece. É isso desde o início que a gente sabe. E no fim das contas a gente não sabe nada. Então, portanto, a gente não sabe por que o Yamamoto é assim, a gente não sabe por que o Gokudeira é assim, o Ryohei, a Kyoko, o próprio Tsuna, quando o Tsuna aparece agora na presença do pai, né? Quando o pai retorna para casa, tem alguns não são exatamente flashbacks, mas algumas memórias do Tsuna criança, né? Que acho que uma coisa que é de se questionar é, gente, o que que tem de tanta questão, de tanta vergonha que o Tsuna sente? Do que tem tanto medo? O que esse garoto tem é tão amedrontado, tão fraco assim, sabe? Por que que ele tem tanta dificuldade de lidar com as coisas? Tipo, é genético, sabe? Aconteceu coisas no passado que levaram ele a ser desse jeito, sabe? É uma pressão de uma questão, de um aspecto mais social, de um aspecto mais cultural, sabe? Ou é tudo isso junto? Claro, no fim das contas, o ser humano é biologicamente cultural, mas o que que levou o Tsuna a ser desse jeito, sabe? E aí, justamente, é quando a gente faz esse questionamento e o pai dele aparece em casa, a gente pensa, pô, vai ter alguma coisa aí que então dê pelo menos um chão, né, pra gente conseguir caminhar e entender por que que o Tsuna acaba sendo desse jeito que ele é, né? E efetivamente tem, então ali algumas memórias do Tsuna com o pai, mas essas memórias quando elas aparecem, a gente percebe que o Tsuna já é desse jeito nas memórias. Então ele criança, ele bebê, ele já está sendo do jeito que ele é agora. Então ele já tinha muito medo, ele já era muito cagão, ele já era muito bunda mole. E a gente nos deixa assim questionando, gente, por quê? É genético? O moleque nasceu desse jeito? O que que justifica o Tsuna ter, ter, ter desde sempre ser um bunda mole, sabe? Desde sempre ele é um bunda mole. Por quê? Por que ele é tão medroso? Por que ele tem tanto medo? Do que ele tem tanto medo? Do que ele sente tanta vergonha, gente? É muito esquisito, então, isso.
Porque eu ficava pensando, não, deve ter ali algum momento, né? Porque quando a gente para pra pensar, ser criança é meio assustador no fim das contas, né? A gente tá encontrando todo o mundo, todas as pessoas, todo aspecto cultural da vida, biológica, etc e tal. A gente tá tudo se deparando pela primeira vez com aquilo. E é muita coisa, né? Pra uma criança que não, sei lá, não viveu nem 10 anos, né? Então a gente se depara com o mundo e é aterrorizante, né? E fazer isso sem estar em companhia de alguém, sem ter alguém para te auxiliar em todo esse processo de conhecimento de mundo, é assustador, né? Você pensa que uma criança que passou pelo mundo claro, tem os aspectos positivos e negativos de ir de encontro ao mundo, claro que tem. Mas uma criança que lida com tudo isso sozinho é assustadora. Ela vai ter medo de tudo, ela vai se amedrontar com qualquer coisa que é do mundo, porque ela nunca foi acompanhada por alguém, sabe? Nunca teve alguém que esteve ali junto dela para passar por isso. E eu pensei, bom, o Tsuna pode ser um desses casos, né? Ele só não deve ter tido pai, a mãe não conseguiu ligar, tipo, lidar com ele ali, né? Estar presente com ele, porque ela precisava fazer outras coisas. Mas não é o caso do que mostram essas memórias do Tsuna, né? Então, nas memórias, a gente vê um pai que está ali, uma mãe que está ali e que interagem com ele, estão ali com ele, estão presentes com ele, mas desde ali o Tsuna já é um cagão, né? Ele já tem muito medo. Então a gente fica, por quê? Como que isso aconteceu, sabe? Será que foi uma coisa do parto? Não sei. Mas enfim, não que necessariamente precise de toda uma contextualização e uma caracterização assim muito acertada e minuciosa e cirúrgica dos traços da personalidade, mas é uma coisa muito esquisita o Tsuna ser desse jeito desde sempre, sabe? No fim das contas, a gente entende isso justamente só como uma função humorística, porque não tem como pensar outra coisa, sabe? O Tsuna é desse jeito porque ele precisa ser desse jeito. Então a gente estabeleceu que ele é assim desde o começo, e ele vai ser assim não só desde o começo, mas a vida inteira dele. Então ele é assim. Isso é um aspecto do humor, né? Muito do humor da obra passa por ele ser esse cagão, por ele sempre estar se recusando a fazer parte da máfia, recusando toda essa história, toda essa luta, o Reborn, etc e tal. Ele recusa tudo, porque ele tem medo de tudo. E esse é basicamente o personagem de Tsuna. Então a gente não consegue entender e conhecer outras camadas, porque no fim das contas, acho que não existe, né? Tsuna é assim, Tsuna sempre foi assim, talvez ele tenha nascido assim, e a gente só tem que aceitar porque é a função dele ser assim, desse jeito, para dar continuidade na história e seguir com a história, né? Então, muitas vezes, esse traço do Tsuna é o que dá continuidade na história, né? Eles ter medo dá continuidade na história. E a gente só aceita, né? Então, a gente não sabe nada dele, a gente vê o passado dele, a gente continua sem conhecer ele. Porque é todo mundo igual, é todo mundo como sempre foi, em todos os momentos. E isso é muito esquisito, né? Acho que é uma medida o que empobrece a história, assim. Então a gente acompanha os mesmos personagens do primeiro episódio até agora, que é o 42º episódio que eu estou, são os mesmos personagens, sabe? Não teve nada de alteração neles, nada. E, bom, e basicamente acho que essa talvez seja a questão que mais tenha me pegado, assim, nesses últimos episódios que eu tenho acompanhado, né? Nesse começo da segunda temporada, que tive essa percepção e achei esquisitíssimo, mas acho que também é um pouco para entender o porquê que não está sendo tão bom assistir, né? Acho que fica um pouco aquele questionamento, gente, quando que Reborn fica bom? Sabe? Quando que vai começar a ficar bom esse anime? Pelo amor de Deus. Quantos episódios tem que passar para esse aqui começar a ficar bom? Ou será que é assim sempre? Será que não vai ficar bom? Será que vai ser assim e tudo bem? E assim, não que eu esteja falando que você, né, não possa gostar de Reborn. Você pode gostar. Eu não gosto. Eu acho meio fraquinho. Não, eu acho que não tem nenhum problema também gostar de algo que seja meio fraquinho. Está completamente aceitável, né? Acho que eu tô continuando um pouco como desafio para ver se quando que isso vai ficar bom, mas também porque é isso, dá essa sensação nostálgica de assistir essa coisa depois de tantos anos, né? Mas é ruim, está sendo bem ruim e acho que muito disso é justamente dessas escolhas assim que eu acabei de falar de não tem personagem efetivamente, é todo mundo plano, é todo mundo aquilo que é desde o início, sem muitas nuances, sem muitas qualquer coisa que não seja aquilo que eles já foram apresentados, né? E agora em questão do anime, de fato, né, de ser
esse produto da animação, né, e não mangá, que é algumas coisas que se adicionam, né? Então, por exemplo, essa luta. A gente tem então a luta do Ryohei com o Kaba lá, que é meio taradinho, que luta Muay Thai, que é o Luxúria, né? Inclusive o nome muito sugestivo. E é uma luta, de novo, muito fraca, assim, em questão de animação, em questão de coreografia, em questão de tudo. E aí, de novo, a gente tem ali em alguns momentos da luta que é ou o Reborn ou algum outro personagem explicando cientificamente, e com aspectos da física e da lógica e da racionalidade, alguns poderes que só seriam mais fáceis se a gente aceitasse aquilo como algo meio poderzinho, sabe? Meio sobrenatural, meio qualquer coisa, meio alguma coisa que se estabeleceu e que a gente entende que é um poderzinho. Que acho que futuramente é o que vai ser, né? Que é esse negócio das chamas e tal. Mas aí fica essa preocupação meio lógica, assim, de ser um negócio inteligente, e de como que aquilo aconteceu e se deu de fato, como que algo completamente plausível de acontecer na vida real. E a gente entende que essa história se passa no mundo que nós vivemos, né? Afinal de contas, existe os irmãos Karamazov do Dostoiévski, existe a máfia, então a máfia é ruim, né? A máfia ali é basicamente um grupo de crime organizado, então a gente sabe disso também, né? Existe a polícia que quer prender a máfia também, apesar disso ser completamente esquecido, mas a gente sabe que isso se passa no nosso mundo. Então tem essas questões que são senso comum, mas que a gente tem noção. Então, portanto, né? Então, o Tsuna vai ser um criminoso, basicamente, né? Ele vai ser o chefe da máfia. Ele vai ser um criminoso junto com seus amigos que também vão ser criminosos, portanto, né? Mas enfim, questões para além. Voltando assim pra luta. É uma luta muito fraquinha em tudo isso. Eu fico pensando, tipo, pô, a abertura tem uma animação muito fluida, muito bonita. Até nas cenas de luta é uma animação muito fluida e muito bonita. Por que diabos que a gente não dá pra fazer algo assim no próprio anime, no próprio episódio? Tem que ser só na abertura? A finalização também tem uma animação muito plástica, muito bonita ali da Haruhi e da Kyoko, fazendo coisas completamente banais assim, mas é uma animação muito fluida ali, né? Por que que a luta não pode ser assim também? Sabe? Não sei se é o material original que não tem essa abertura, não oferece essa abertura para você fazer algo bonito, mas acho difícil ser isso, porque. Ou talvez a equipe não seja muito criativa para fazer isso, né? Não tenha sido, porque isso já aconteceu, né? Talvez a equipe não tenha sido muito criativa, mas as lutas são muito xoxas mesmo. E assim, é cheio de diálogo, é cheio de momentos ali que se para, que se explica. E Reborn é um anime cheio de diálogo expositivo em diferentes instâncias, e na luta isso acontece também, né? Então a luta do Ryohei com esse cara, tipo, é bem fraquinha, é resolvida de uma maneira muito fácil, e com, de novo, uma tentativa de explicação científica, né, que o Ryohei, ele treinou com o arcobaleno, o Colonelo, né? E aí ele tem uma explicação assim de ele tá descansando as células dele para liberar toda a energia das células do corpo dele no punho e não sei o que, vai ser um ataque muito forte. É meio bobo, é meio bobo, mas acho que até aqui Reborn tem sido muito bobo, né? Então tudo bem. Mas é basicamente isso. Assim, é meio ruinzinho. Agora vai ter a luta do Lambo, né? Acho que uma coisa que é um pouco mais interessante do que talvez mais convencional é que ninguém ali de fato. Não, eu ia falar que ninguém ali de fato é do mal, apesar que todos são, porque todos fazem parte da máfia, né? Mas em questão de ser os bonzinhos e os vilões. Apesar de que a autora acho que deixa muito bem entendido quem que é o bonzinho e quem que é o vilão, né? A gente sabe que o bonzinho é a família do Tsuna e o vilão é os Varia, que são assassinos, que querem roubar os anéis e tal. Mas quando a gente é contextualizado sobre a coisa, ninguém ali é bonzinho, ninguém ali é vilão. O que eu acho isso um pouco interessante, né? Então a gente chega nessa disputa, né, que eles vão tentar, então eles descobrem que os anéis são falsos e vão lá até o Japão, né, em Nanimori, caçar então esses usuários para pegar o anel e serem os líderes, né, da família. E aí a gente tem então uma interrupção do pai do Tsuna, que a gente descobre ali a posição dele, que é muito importante, é como se fosse o segundo, né, mais importante ali da família. E ele basicamente ele carrega um comunicado do nono, que fala basicamente assim, tipo, tem uma explicação de tipo, o herdeiro, né, dos anéis, né, o novo chefe, ele é escolhido comumente
pelo, no caso seria quem está na posição do pai do Tsuna, que eu esqueci, alguma coisa externa, assim, tipo, é uma pessoa que é externa à família, mas não exatamente, ele ajuda, tipo, a tomar as decisões, enfim, é um cargo ali que comumente é ele quem toma essa decisão, mas, e inclusive o nono estava de acordo com essa decisão, então o pai do Tsuna escolhe o próprio filho para ser esse futuro chefe, né, o 10º, suspeito, mas ele fala que vê, né, as coisas ali nele e tal, vai ser muito competente. Mas, em dado momento, esse nono, ele começa, sei lá, ele acorda assim um dia e pensa, porra, não sei se vai ser, na verdade, esse cara aí. Acho que eu tô mais tendo um feeling de que outra pessoa possa ser o 10º chefe. Pessoa essa que vai ser, coincidentemente, o meu filho. Acho que o meu filho pode ser um chefe melhor do que o seu filho que você tá colocando ali como futuro herdeiro, né? Como encarregado de liderar toda a família Vongla. Então, basicamente, queria-se então, o nono chefe, ele manda uma carta, né, onde no meio onde está acontecendo toda essa treta, eles param para escutar o pai do Tsuna comunicando essa carta, que é dizendo: olha, a gente aqui tem uma discordância. Eu quero que seja o meu filho e o pai do Tsuna quer que seja o filho dele, né? Então, para não rolar assim muita coisa, para não rolar muito derramamento de sangue, a gente vai então fazer uma coisa que é um torneio. Então, esse torneio vai decidir quem vai ser o futuro chefe, quem vai ser o 10º, quem vai ser o herdeiro dos anéis, etc e tal. Vai ser um torneio então de lutinhas, 1 contra 1, cada anel contra, né, o seu respectivo oponente lá das famílias, né? Então, o anel de sol da família Vongula quer dizer, da família Vongula não, todo mundo ali da família Vongula, né? Mas o anel de sol da família do Tsuna vai enfrentar, então, o anel de sol ali dos Varya, e assim por diante, certo? Até chegar numa luta 1 contra 1, e aí quem ganhar pega outra parte do anel, e é isso. E isso vai decidir, então, quem vai ser o futuro herdeiro desses anéis, e líder, né, da família, e o 10º chefe. E eu acho isso muito mais legal do que simplesmente os caras são malvados, querem matar a gente, pegar os anéis e a gente precisa lutar. Fica mais organizado, fica mais legal, acho que faz sentido porque adiciona também uma outra camada para aqueles vilões, então eles não são necessariamente vilões, né? Talvez eles justamente sejam até mais apropriados para serem os chefes, né? Porque eles estão ali já nesse mundo, já conhecem. Mas eles têm esse aspecto ainda meio malvadão, né? Essa hora meio tipo, nossa, eles são do mal e tal, então não sei se eles vão fazer um bom trabalho, eles vão matar gente, não sei o quê. E a gente tem um pouco essa confirmação, né, no final da luta do Ryohei, com o Luxúria, né? Porque o Luxúria perde, e aí, antes de ele perder, efetivamente, cair na lona, né, e tal, beijar, que a luta é numa arena de boxe. E aí um dos capangas ali dos Várias, ele dá um tiro, sei lá que porra que ele faz, dá tipo um tiro assim nas costas do Luxúria, e eles falam, e aí tipo, todo mundo da família fica, nossa, eles atiraram num colega, nossa, atiraram um amigo, nossa. E aí eles ficam tipo, não, quem é fraco não merece ficar entre os vários, aqui só os fortes sobrevivem. E essa coisa, então tem um pouco esse aspecto vilanesco ali da coisa, né? Dessa luta. Então no fim das contas a gente sabe que tem um lado certo e tem um lado errado, mas pelo menos a autora tenta, tipo, estabelecer uma, uma luta, né? Um parâmetro que não é tão maniqueísta, assim. Mas é isso que eu tinha pra falar e que eu tinha pra pensar. Não é muito bom, não. Talvez eu pare de assistir Reborn em algum momento, porque tá bem chatinho. Mas eu vou ver no final disso tudo como é que vai ficar.